Eu acho que a declaração perfeita seria que os Estados Unidos fizeram uma coisa boa pelo mundo, ao trazer esse processo à tona, e agora todos nós aguardamos, ansiosamente. P. A. A resposta da Rússia e os insta fortemente a considerar o fim de todas as hostilidades. Para que as pessoas parem de morrer, para que as balas parem de voar e para que um processo possa começar a buscar uma paz permanente. Eu acho que o primeiro passo em tudo isso é aceitar que não há uma solução militar para esse conflito. Nenhum dos lados pode alcançar seus ganhos maximalistas por meios militares, seus objetivos maximalistas. Nenhum dos lados pode alcançá-los pelo lado militar. A única maneira de esse conflito acabar é por meio da negociação. Essa é a única maneira de se ter paz, é por meio da negociação. E assim, precisamos começar esse processo. E é difícil começar um processo quando as pessoas estão atirando umas nas outras e morrendo. E assim, nossa esperança é que possamos parar com todas essas hostilidades e chegar a uma mesa de negociações, onde ambos os lados, ao longo de um certo período de tempo, com muito trabalho duro, podem encontrar um resultado mutuamente aceitável. Isso, no caso da Ucrânia, obviamente garante uma prosperidade e segurança a longo prazo. Senhor secretário, você pode nos atualizar sobre o senhor, os planos do Vitkor para Moscou e se ele vai se encontrar com o presidente Putin? E então, separadamente, se você não se importar em elaborar algo que o senhor Waltz disse ontem sobre os detalhes que você discutiu com os ucranianos sobre como seria o fim da guerra. Você mencionou que não vamos tirar mapas e desenhar linhas, mas vocês realmente falaram sobre concessões territoriais. Secretário Blinken, nós tivemos conversas. Quanto à viagem do Steve, nós tivemos conversas. Eu não estou aqui para, eu não posso, não vou fazer nenhum anúncio sobre datas ou horários específicos, ou mesmo confirmar uma viagem desse tipo. Basta dizer que haverá vários pontos de contato com os russos para avaliar se eles estão dispostos a fazer isso ou não. E quanto às conversas que aconteceram ontem, sim, quando você se senta com um parceiro como a Ucrânia. Sabe, nós não vamos negociar isso publicamente. Nós não vamos realmente colocar tudo o que falamos em público, porque em qualquer negociação, certamente há um elemento em que você não quer que um lado acabe entregando toda essa vantagem. Do ponto de vista público, tivemos uma conversa ampla sobre o que seria, mas eu acho que a maior parte da nossa conversa foi sobre como seria o processo de negociação. Em termos não das condições específicas, mas sim do timing disso, meio que os passos que eles gostariam de ver sendo tomados. Os ucranianos deixaram claro que não é só acabar com a guerra, precisam retornar prisioneiros. Eles precisam trazer as crianças de volta. Eles gostariam de ver uma troca de prisioneiros de guerra. Eles gostariam os filhos de volta. Então, tem todo tipo de coisa ligada à assistência humanitária que é importante também. Existem áreas da Ucrânia que foram gravemente danificadas e que precisam de assistência imediata. Então, essas são as coisas que falamos sobre serem inclusivas no processo de negociação. Então, na verdade, a maior parte da nossa conversa quando chegamos a esse estágio foi discutir os tipos de itens que precisam estar na agenda de negociação, mesmo quando, esperamos, chegarmos lá. Você também mencionou garantias de segurança, que é algo sobre o qual a administração tem mostrado certa relutância em se aprofundar. Você está se comprometendo com garantias de segurança. Eu acho que o ponto a entender é que estamos focando em garantir a segurança a longo prazo deles. O que queremos ver, como qualquer país no mundo, a Ucrânia quer sua segurança a longo prazo. Eles querem ter certeza de que isso não aconteça de novo. Todos nós queremos. Qual é o sentido de passar todo esse tempo tentando conseguir um cessar-fogo, com sorte, e depois um fim negociado da guerra, só para ver tudo recomeçar de novo em cerca de 6 anos, 4 anos, 3 anos? Nós não estamos interessados nisso, e eles certamente também não estão. Então, eu acho que a questão, na verdade, é mais sobre uma dissuasão. A Ucrânia pode criar um dissuasor suficiente contra futuras agressões, contra futuros ataques, contra futuras invasões. Porque todo país no mundo tem o direito de se defender, e ninguém pode contestar isso. Então, isso com certeza vai ter que fazer parte da conversa. Mas, de novo, eu não acho que haja uma paz a ser garantida até que você tenha uma paz. Mas não tem como ter uma paz duradoura sem que a paz da dissuasão faça parte disso. Posso só fazer um complemento sobre esse ponto. Por quê? A declaração conjunta fala sobre os parceiros europeus estarem envolvidos no processo de paz, mas isso é atribuído apenas à delegação ucraniana. Não parece haver Estados Unidos. Apoio. Bom, eu acho que o que está escrito na declaração é que eles levantaram a necessidade dos europeus. Mas eu já disse publicamente, os europeus emitiram uma série de sanções contra a Federação Russa. E eu imagino que em qualquer negociação, se chegarmos lá, espero que com os russos, eles vão levantar essas questões. E europeus.
as sanções europeias que foram impostas a eles. Então, eu acho que a questão das sanções europeias vai estar em pauta, sem mencionar o que vai acontecer com os ativos congelados e coisas do tipo. E eu acho que é autoevidente que, para haver uma paz na Ucrânia, no final desse processo, vai ter que ser tomada uma decisão pelos europeus sobre o que eles vão fazer com essas sanções, e assim por diante. E é por isso que eu acho que eles precisam estar necessariamente envolvidos nesse aspecto. Agora, se eles estão envolvidos no início ou no final do processo, isso vai ter que se desenrolar. E então também há todo tipo de segurança. Promessas que os países europeus fizeram à Ucrânia. Eu imagino que isso também vai ser parte dessa conversa à medida que avançamos. Concordamos com essa afirmação. A afirmação reflete que eles levantaram. Você poderia apoiar os capacetes azuis europeus na Ucrânia, algo que a Rússia questiona. Quer dizer, há diferentes maneiras de construir fator de dissuasão no terreno que impeça que outra guerra comece no futuro. Nós não vamos entrar com nenhum tipo de ideia preconcebida. O ponto principal é que precisa ser algo que faça a Ucrânia sentir que pode dissuadir e prevenir uma futura invasão. Como isso parece como é feito, é sobre isso que falaremos se conseguirmos chegar a esse estágio novamente. Tentamos chegar ao ponto em que a diplomacia esteja acontecendo. Como queremos o mundo em dias. Nenhum dos lados está atirando um no outro. Nada de foguetes, nada de mísseis, nada de balas, nada, nem de artilharia. A troca de tiros para a briga acaba e a conversa começa. É isso que queremos ver, o que acontece durante essa conversa e como isso evoluir. Eu acho que vamos ter que ser flexíveis, ágeis, criativos, pacientes e trabalhar duro nisso, e, com sorte, transformar isso em algo concreto. Muitos de vocês cobriram a política externa por anos. É assim que essas coisas acontecem. E não são fáceis, às vezes, é difícil prever para que lado vão em termos de especificidades. Mas nós só queremos chegar a esse estágio. Isso seria, para não dizer outra coisa, um bom problema a se ter que descobrir como negociar uma paz porque estamos realmente negociando uma paz enquanto os tiros param. O acordo mineral é essencialmente a garantia de segurança que vocês imaginam. E a segunda pergunta é, o presidente Trump apelou a muitos americanos durante sua campanha com argumentos sobre liberdade de expressão e a não supressão da fala, especialmente por parte do governo. Mas a sua revogação do Green Card, para muitos é vista como uma das ações mais anti-liberdade de expressão que um secretário poderia tomar com seus poderes. Como você responde? Sim, eu quero dizer, a primeira pergunta foi novamente, é o acordo de minerais. Bom, eu acho que um acordo de minerais, é algo que considero benéfico para os dois países. Certamente, uma das coisas que garante a prosperidade e a segurança a longo prazo da Ucrânia é um crescimento econômico vibrante e um desenvolvimento robusto. O PIB deles começa a crescer e isso lhes dá uma quantidade tremenda de influência e poder, além da capacidade de financiar suas próprias defesas. Então, eu acho que todo desenvolvimento econômico para a Ucrânia é positivo para o futuro deles. Os Estados Unidos têm um interesse econômico investido em algum lugar. Temos laços econômicos. Estamos em parceria com eles em algo. Nós também teremos interesse no futuro da Ucrânia. Eu não diria que é uma garantia de segurança, mas certamente, se os Estados Unidos têm um interesse econômico investido que está gerando receita para o nosso povo, assim como para o povo da Ucrânia, teríamos um interesse em protegê-lo caso fosse desafiado ou ameaçado. Sobre seu primeiro ponto, quando você entra no... Esse é um ponto importante, e fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Quando você vem para os Estados Unidos como visitante, que é o que um visto é, que é como essa pessoa entrou neste país com um visto de visitante, tá? Você está aqui como visitante. Nós podemos te negar esse visto. Nós podemos te negar isso se você nos contar quando você se inscrever. Oi, eu estou tentando entrar nos Estados Unidos com um visto de estudante. Eu sou um grande apoiador do Hamas, um grupo assassino e bárbaro que sequestra crianças, que estupram meninas e adolescentes, que faz reféns, que permite que eles morram em cativeiro, que devolve mais corpos do que reféns vivos. Se você nos disser que é a favor de um grupo como esse, e se você nos contar quando se inscrever para o seu visto, e, a propósito, eu pretendo vir para o seu país como estudante e incitar todo tipo de atividades anti-judaicas, antissemitas entre os estudantes, eu pretendo fechar suas universidades. Se você nos dissesse todas essas coisas quando se inscreveu para um visto, nós negaríamos seu visto. Eu espero que sim. Se você realmente acabar fazendo isso uma vez que estiver neste país com esse visto, nós vamos revogá-lo.
E se você acabar tendo um green card, não cidadania, mas um green card como resultado desse visto enquanto estiver aqui fazendo essas atividades, nós vamos te expulsar. Não é sobre liberdade de expressão, é sobre pessoas que não têm o direito de estar nos Estados Unidos desde o começo. Ninguém tem direito a um visto de estudante. Ninguém tem direito a um green card. A propósito. Então, quando você se inscreve para um visto de estudante ou qualquer visto para entrar nos Estados Unidos, temos o direito de te negar por praticamente qualquer motivo. Mas eu acho que ser um apoiador do Hamas e entrar nas nossas universidades, virando tudo de cabeça para baixo e sendo cúmplice do que são claramente crimes de vandalismo, cúmplice em fechar instituições de ensino, tem crianças nessas escolas que não conseguem ir para a aula. Você paga toda essa grana para essas escolas caras que deveriam ser de grande prestígio, e você nem consegue ir para a aula. Você está com medo de ir para a aula porque esses lunáticos estão correndo com os rostos cobertos gritando ameaças. Se você nos dissesse, planejava quando veio para a América, nós nunca teríamos deixado você entrar. E se você fizer isso, entrar, nós vamos revocar e te expulsar. Posso te perguntar da viagem ao Canadá chegando? O presidente provocou. O Canadá chamando de 51º estado. Primeiro-ministro, governador, do ponto de vista econômico, ele diz que se eles se tornassem o 51º estado, não precisaríamos nos preocupar com a fronteira e o fentanil entrando, porque agora poderíamos gerenciar isso. Ele fez um argumento que é do interesse deles fazer isso. Obviamente, os canadenses não concordam, mas talvez vamos discutir isso se tornando... Não é o tema do G7. E isso não é o que vamos discutir na nossa viagem aqui. Então, eles são o país anfitrião. Quer dizer, temos muitas outras coisas em que trabalhamos juntos. Nós defendemos a América do Norte através do NORAD e do espaço aéreo do nosso continente juntos. Sem mencionar as questões da Ucrânia e outras semelhanças. Então, vamos nos concentrar no G7 em todas essas coisas. Qual é o seu ponto? Inicialmente, não funcionaria para os Estados Unidos. Eles nos convidaram para vir. Nós pretendemos ir. A alternativa é não ir. Eu acho que isso pioraria as coisas, não melhoraria. Então, é uma cúpula do G7, hein? Pode ser não ter tarifas ou não ter a linguagem do presidente. Não são decisões de política. E no final das contas, o presidente tomou essas decisões. Ele explicou o porquê. Não é só contra o Canadá, nem só contra o México. Não é só contra os países do G7. Ele impôs tarifas sobre aço e alumínio agora para praticamente o mundo todo. E a razão para isso não é punir esses países. É porque ele destacou a necessidade de desenvolver uma capacidade interna. Se você não tem aço e alumínio, não consegue construir navios de guerra, você não consegue construir aviões, você não é uma economia industrial, tem coisas que precisamos proteger e há muitas práticas comerciais desleais. Tem muitos países por aí que subsidiam suas indústrias para conseguir ganhar participação no mercado global. Então eles subsidiam as indústrias. Eles estão operando com prejuízo. Enquanto isso, nossas indústrias estão tentando competir, por isso não há fábricas de aço nem produção de alumínio. E isso realmente ameaça nossa segurança nacional a longo prazo. Então, essas são preocupações de segurança nacional quando se trata de aço, alumínio e outros produtos. Mas, no fim das contas, o presidente se sente fortemente, e eu pessoalmente concordo, que tomamos algumas decisões quando se trata de política comercial. Isso levou à desindustrialização da América e deixou-nos profundamente vulneráveis a qualquer tipo de interrupções nos suprimentos globais ou serem usados para nos extorquir, sem mencionar nossa incapacidade de produzir coisas que precisamos para nossa própria economia e para nossa própria defesa. Então, é disso que essas políticas se tratam. Esperamos que cada país no mundo age em seu próprio interesse nacional. Os Estados Unidos esqueceram disso. O presidente Trump está nos lembrando disso e nos trazendo de volta a essa realidade. E eu acho que é bem possível que a gente consiga fazer essas coisas. E ao mesmo tempo lidar de forma construtiva com nossos aliados, amigos e parceiros em todas as outras questões nas quais trabalhamos juntos. E é isso que eu espero do G7 no Canadá. Você ou o Walt tiveram algum contato com o Zelensky enquanto estavam na Arábia Saudita? Eu não. O Walt também não, mas eu não. Essa foi a equipe que ele selecionou e foi apropriado. Era o conselheiro mais próximo dele, era o ministro da diplomacia, era o chefe de segurança deles. Então sentimos que essas eram as contrapartes que eles enviaram para lidar conosco. E isso é obviamente muito comum nesses tipos de situações. Geralmente, os chefes de Estado se encontram com outros chefes de Estado e os representantes apropriados se encontram com outros. Eu imagino que ele teve que voltar e ele está em o presidente de um país em guerra. Mas nós não tivemos nenhum contato com ele lá. Eu não leio nada além disso. Ele selecionou sua equipe para essas conversas, e o presidente selecionou a dele.
Os ucranianos sobre como um cessar-fogo, se a Rússia concordar, seria implementado e como os Estados Unidos garantir uma festa. Bem, a parte interessante da guerra moderna é que é mais fácil do que nunca monitorar e, simplesmente porque tem muitos olhos no chão e também tem todo tipo de monitoramento aéreo, sabe? Satélites comerciais e coisas do tipo. Seria bem difícil esconder ataques de drones, seria difícil esconder ataques de mísseis, ataques balísticos, artilharia. Então, sentimos que isso é algo que pode ser monitorado, obviamente, sabe? Se, de fato, os russos disserem sim, vamos torcer para que eles digam sim. Se eles disserem sim, uma das coisas que teremos que determinar é em quem os dois lados confiam. Estar no terreno para monitorar alguns dos tiroteios e trocas de fogo que podem acontecer. Mas essas são práticas que se tornaram comuns nessas situações, e eu não acho que seria difícil de implementar. Nós não entramos em detalhes, mas obviamente a necessidade de monitorar um cessar-fogo está claro para todo mundo. Só uma rápida pergunta de acompanhamento sobre isso. É isso aí. Você não fez. Eu vou ter que voltar para o avião. Senhor, você não fez. Esta administração não hesitou em colocar muita pressão na Ucrânia. Você reduziu o apoio de inteligência deles no meio de uma guerra. Você cortou temporariamente o apoio deles. Criticar eles publicamente, não você, mas a liderança. Em público. Você está realmente preparado para pressionar a Rússia caso ela seja recalcitrante e não concorde com os termos desse cessar-fogo? Não houve nenhuma ação concreta que esta administração tenha tomado. Para punir a Rússia desde que assumiu o cargo. Bom, alguns pontos, para deixar claro. Até onde eu sei, os Estados Unidos não forneceram armamentos para a Rússia. Os Estados Unidos não estão fornecendo assistência à Rússia. Cada sanção que foi imposta à Rússia permanece em vigor. Cada sanção que o presidente herdou permanece em vigor. Certo, mas, quero dizer, eles já estão bem sancionados. Quero dizer, já tem muitas sanções em vigor. Então, meu ponto é que não foram tomadas medidas para aliviar nenhuma dessas coisas. Essas coisas continuam em vigor, mas não achamos construtível ficar aqui hoje e começar a fazer ameaças sobre o que vamos fazer se a Rússia disser não. Vamos torcer para que eles digam sim. No final, vamos entender. Eu lembro a todos e trago vocês de volta ao ponto. O desejo do presidente aqui é trazer uma paz duradoura e estável para a Ucrânia. Ele quer que os tiros e as brigas parem, não apenas por 30 dias, não apenas por 60 dias, mas de forma permanente. Para isso, os dois lados têm que sentar à mesa. Estamos felizes. Estamos felizes que os ucranianos tenham concordado em fazer isso. Agora cabe à Rússia dizer sim. Se a Rússia disser sim, isso é uma ótima notícia. E nós vamos começar esse processo e fazer tudo o que pudermos para avançar com esse processo. Se eles disserem não, então, obviamente, teremos que examinar tudo e meio que descobrir onde estamos no mundo e quais são as verdadeiras intenções deles. Eu acho que se eles disserem não, isso vai nos dizer muito sobre quais são os objetivos deles, qual é a mentalidade deles. Mas eu não quero entrar nesse assunto antes que eles tenham nos respondido, emitindo declarações que sejam de alguma forma agressivas. Nossa esperança é que, quando nos encontramos com eles pela última vez, eles expressaram uma disposição sobre as condições certas, sem detalhar quais seriam essas condições, para pôr fim a esse conflito. Essa foi a nossa pergunta quando nos encontramos com eles. Acho que já compartilhei com vocês que estamos na nossa viagem. O objetivo de nos encontrarmos com eles era descobrir se essa é uma guerra que eles querem acabar, ou se é uma guerra que eles querem continuar indefinidamente até alcançarem os objetivos que têm em mente. E eles expressaram uma disposição, sob as circunstâncias certas, que não definiram, para pôr fim a esse conflito. Então temos a Ucrânia pronta para sentar à mesa. Agora precisamos fazer a Rússia sentar à mesa. Se eles fizerem isso e os tiros pararem, eu acho que será um dia muito bom no mundo. Obviamente, ninguém aqui está fingindo que essa negociação vai ser fácil, rápida ou simples, mas pelo menos chegamos a esse ponto. Se a resposta deles for não, então, obviamente, teremos que lidar com isso e teremos que, nesse ponto, tomar decisões com base nisso. Ainda não chegamos lá. Tomara que a resposta seja sim. Beleza, obrigado, pessoal.